é que é a tua vida, cara? Porque eu fico imaginando assim, porque a gente sempre tem aquele sonho de criança, a gente vê a ambulância passando, né? E você fala, pô, alguém tá passando. Isso é uma coisa engraçada. Quando toca a sirene, todo mundo abre esse espaço, né? Isso. Tem essa cultura aqui, acho que no mundo todo, né? É. Mas a gente fica imaginando, pô, que trabalho que ele tá fazendo ali? Como é que deve... É a curiosidade de criança, né? É. Como é que é esse teu dia a dia, cara? Eu tive o privilégio de já adentrar, trabalhar na iniciativa privada em uma área muito específica, que é a área de emergência e de transporte. Então, e mais ainda por ser transporte aéreo. Então, quando eu fui trabalhar na iniciativa privada, eu comecei a atuar fortemente nesse transporte aeromédico. É uma coisa apaixonante, a gente sempre é abordado, olha, como que você conseguiu, como é que você fez? Então, é muito gostoso porque um dia nunca é igual ao outro. Então, mas você tem um horário que você trabalha? Assim? Tem Dias que você trabalha, mas você não é chamado de emergência. Isso, não. Hoje eu trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein, eu trabalho no setor de transportes. Então, lá, o setor onde eu trabalho, a gente atua tanto em transporte terrestre quanto aéreo do hospital. Eu tenho um plantão fixo, então eu trabalho 13 plantões no mês, são períodos de 12 horas, então eu trabalho esse período, mas se tiver algum transporte que passe desse horário, aí eu sou obrigado a fazê-lo também. Então já tivemos situações de transportar pacientes daqui para os Estados Unidos para cá, ou de Manaus, são transportes que levam muitas horas, e também pela gravidade do paciente a gente acaba demorando um pouco mais. Então eu tenho hora para entrar, mas não tenho hora para sair. Entendi. Uma vez aconteceu um episódio aqui com um conhecido nosso, que tinha que transportar a pessoa ela teve uma queda, uma senhora que teve uma queda, tinha 80 e poucos anos de idade, ela teve uma queda com fratura de bacia, né? Na Rússia, mas não em Moscou, no estado do interior. E teve muita dificuldade de transportá-la, porque pela questão de embolia, era um transporte de risco, é isso? Quer dizer, quando você está lá voando, você tem um risco maior de transportar o paciente? Isso, além do risco maior, é outra especialidade que a gente fala. Então não é simplesmente aquele doente que a gente trata aqui em terra, em solo. Porque a pressão atmosférica, ela interfere na nossa vítima, na fisiologia de voo que a gente chama. Mesmo pressurizado? Mesmo a aeronave pressurizada, uma aeronave pressurizada, ela voa em média de 4.000 a 8.000 pés de pressurização lá dentro. Então a gente sofre essa intercorrência não só no paciente, na própria tripulação. Então, haja vista a quantidade de horas que o piloto não pode exceder voando. Justamente porque tudo interfere, os raios solares, a expansão dos gases principalmente, porque mesmo com a cabine pressurizada, quando a gente está lá em cima, eu tenho a expansão dos gases, e isso pode interferir diretamente num quadro, por exemplo, pós-cirúrgico, que deveria ser o quadro dessa sua colega. Ela, na realidade, ela não tinha feito a cirurgia, precisavam transportá-la ou para Helsinki ou para Paris, que eram centros de... Sim. Ela era uma brasileira, e tinha que fazer essa cirurgia de bacia. E foi muito difícil fazer o transporte, aí acabou sendo transportada por terrestre para Helsinki. E dependendo, às vezes, até das doenças prévias que essa vítima tem, do tipo de sedação que está sendo feito, porque uma vítima com fratura de bacia, ela precisa de muita sedação para alívio e analgesia, para tirar essa dor. E fazendo isso, ela tem uma potencialização desses efeitos por via aérea. Então, tudo que a gente faz, ela pode potencializar. Ou seja, não é só colocar no avião, então, não é só tirar a cadeira, colocar no avião, e você tem que ter um acompanhamento. Que é uma especialidade, que é um curso específico, é uma especialidade tanto para a medicina, quanto para a enfermagem e para a fisioterapia. Você tem que fazer outra especialização para atuar no transporte aeromédico. Seja ele de asa fixa, que a gente chama interhospitalar, vou de um hospital ao outro, ou de asa rotativa, que é o helicóptero, quando eu estou trabalhando em resgate. Aí eu vou pousar em determinado local e vou fazer esse transporte. Por isso que é importante a gente avaliar a vítima antes, esse paciente antes, para ver se ele tem condições de transporte ou não. No caso do resgate aeromédico, a gente não tem como fazer essa avaliação antes. Você né? faz no local.
faz no local. Olha, vê o estado e... Na maioria das vezes é uma vítima muito grave e a gente acaba optando por levá-la, mas realizando uma estabilização prévia antes da decolagem. Porque mesmo sendo asa rotativa, ele também sofre interferências da pressão atmosférica. Voa mais baixo, né? Bem mais baixo. Né? Isso, voa mais baixo, mas na maioria dos casos a aeronave não é pressurizada. Então ela acaba sofrendo interferências da atmosfera.